E aqui nos estúdios da TV Costa Norte já está comigo ela, Fátima Carmino, nossa entrevistada dessa rodada de entrevistas com os vereadores parnaibanos. Ela que já vem de uma longa data na atuação na política e também na educação. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Muito bom recebê-la. E para iniciar já esse nosso bate-papo, vou levar em consideração os seus anos de trabalho e empenho na área da educação. Como a senhora avalia a situação atual das escolas municipais em termos de estrutura, merenda e transporte escolar? Olha, nós temos uma situação hoje em Parnaíba bastante carente de resolutividade, porque todo o governo Monsanta eu ouvi reclamações, tanto que o meu mandato, ele passou a ser mais fiscalizador do que propositivo. Porque eu recebo uma demanda de reclamações bem grande nas redes sociais, eu que sempre divulguei meu trabalho nas redes sociais. E o que acontece é que a gente vai em busca de saber desses fatos, né? Conferindo e também pautando na Câmara. E a gente vê que tem realmente isso, né? A qualidade da merenda na gestão anterior estava péssima, mas já tenho reclamações atuais, né, de algumas escolas. A parte estrutural das escolas também precisa de manutenção, de reparos. O parque das crianças que estão nas escolas também precisa da mesma forma. As escolas precisam de capina. Então são coisas que eu, além de ver, eu também escuto e também me enviam. E o problema maior que eu vejo é a falta de aula. Tem alunos que estão indo embora na hora do recreio, em várias escolas. E eu tenho essas coisas que me são enviadas e que a gente vê que é uma realidade. Então, assim, a gente tem uma gestão que iniciou, na verdade, o ano passado finalizou com aulas que, na verdade, foram interrompidas, ficaram em plataforma online, que, na verdade, não aconteceu a contento. Isso já foi um prejuízo. Nós temos hoje notícias de aluno no 5º ano que não sabe ler e nem escrever. Não é no 2º ano, é no 5º ano. Então, precisa que tenha um programa que acelere o aprendizado desses alunos. Isso a gente não vê essa política. Então, sim, desde a parte estrutural como a parte pedagógica, é um sofrimento. Nós temos, inclusive, para uma coisa que é uma vaga permanente, que é o professor do horário pedagógico, que é uma vaga permanente para que o professor titular possa, então, usar desses horários para o seu planejamento. E a gente vê que o aluno está sem aula exatamente porque ainda não tem esse professor. E, no entanto, nós temos um concurso vigente que temos classificados. Foi positivo terem chamado alguns aprovados e todos os pedagogos, sim, bastante positivo. Mas acontece que nós temos classificados do concurso que está em vigência, temos vagas permanentes como a dos HPs e que não são preenchidas. E com isso tem o dia que os alunos não vão para a escola. Então, quem é que vai recuperar esse dia que os alunos estão sem aula? Tem diretor assumindo sala de aula porque não tem professor. Tem informações que na escola cair que está faltando professor de matemática. E nós temos professor do concurso aprovado para ser chamado. Por que esse professor não é chamado? Por isso que atualmente eu fiz um requerimento que foi aprovado pelos colegas vereadores para que o secretário de Educação venha à Câmara novamente para explicar por que essas coisas não são resolvidas. Porque elas precisam ser. São situações previstas, essas situações que eu estou colocando aqui são situações corriqueiras de uma escola, são situações previstas, mas que não podem continuar. Não tem sentido a gente saber que o aluno está sem aula e não fazer nada. O meu trabalho é um trabalho parlamentar, de fiscalização, de reivindicação, de pautar na Câmara, de chamar atenção para isso, mas o prefeito tem que tomar uma decisão. Nós temos o mesmo secretário de Educação que iniciou o ano. Nós temos um secretário de Educação que já estava na SEDU, que já tinha conhecimento de várias causas, vários problemas. Então, por que essas coisas não se resolvem, não é? Tenho notícias de ter pessoas que falta para fazer a merenda da escola, às vezes pessoal insuficiente para a limpeza da escola. Então, assim, a gente exige que isso seja resolvido, porque não podemos só ficar olhando. A gente tem que pautar, tem que falar e tem que reclamar. Entendo. E quais são, na sua opinião, os maiores desafios da educação pública hoje na nossa cidade? O desafio, dentro do que eu já falei, é trazer o aprendizado eficiente para os alunos. Você está lidando com alunos que são muito inocentes ainda, que não podem se proteger ainda.
Eles precisam muito de orientação e de guia. E se o aluno não tem todas as aulas, se o aluno não tem uma merenda por excelência, então se não tem uma fiscalização própria da SEDUC para o cumprimento de tudo que tem que ser, então como é que isso se pode dar? Pode-se ter uma educação por excelência? Não tem, não é? Então assim, a gente precisa que a prefeitura tome decisões urgentes a respeito dessas questões. Porque assim, às vezes os pais não sabem nem reclamar. Alguns ainda conseguem, alguns ainda procuram um vereador da sua confiança, o vereador pauta na Câmara, o vereador fala, mas só o prefeito pode tomar essa decisão. E aí a gente tem que dizer que nem tudo um secretário de educação pode também resolver. Ele, com certeza, deve levar toda a problemática, mas tem pautas maiores, por exemplo, o chamamento de aprovados, para que todos os alunos tenham todas as aulas. Esse chamamento depende do prefeito, não depende apenas do secretário. Já a fiscalização do que acontece nas escolas depende do secretário. Mas o chamamento de uma merendeira que falta, de um vigia que falta, de uma pessoa dos serviços gerais que falta, depende do prefeito, porque precisa ser chamado de alguma forma, né? Precisa ter uma política para isso. A senhora acredita que existe aí um diálogo efetivo entre a Câmara e a Secretaria de Educação e também a comunidade escolar aqui em Parnaíba com essa nova gestão? Não tem. Eu mesmo já fiz requerimentos pautando esses assuntos para o secretário de Educação e não obtive resposta. Veja bem, um vereador da cidade pautando um assunto importante que a população reivindica e que tem direito, e minha obrigação é cumprir, e cumprindo eu essa obrigação, não tem acontecido, não tem sido dada a resposta. Bom, mas como houve uma ruptura, né, na questão política da atual gestão, então a gente precisou dar um tempo para reivindicar vários assuntos. Estava se encaminhando, mas a gente teve que parar um pouco, porque a gente precisa dar um tempo para uma mudança que acontece. É preciso ter essa compreensão. Você não senta numa cadeira, que nós tínhamos um prefeito de direito, mas não era de fato. Então ele agora é de direito e é de fato. Então a gente tinha que dar um tempo para essas adaptações. Colocar a sua equipe de trabalho, a equipe da sua confiança, que é importante, porque se você é um prefeito, você tem uma política de trabalho. Para a sua política de trabalho, você precisa colocar pessoas que você possa confiar. Isso também não é tão simples assim. Então a gente deu um tempo, mas já está mais de mês que perdura aluno sem aula, que é o pior de tudo, porque é quase irrecuperável o que está acontecendo. As aulas começaram dia 10 de março e até agora tem essa situação. Tem situação de quase 2 meses de aluno sem aula, porque uma professora saiu para fazer sua cirurgia e nunca colocaram uma professora no lugar. Então é isso. E o que o prefeito manda? Um projeto para um teste seletivo, para ser aprovado. Não acho isso ruim, mas tem que ver a ordem das coisas. Se nós temos professores classificados que possam assumir vagas permanentes, esse é o primeiro ponto que tem que ser resolvido. Ainda precisar de professor para vagas que são oscilantes, aí sim você faz um seletivo e chama o professor seletivo, não é? Então assim, é isso que a gente espera e não está acontecendo, e eu me pergunto quando é que vai acontecer, porque já está com mais de mês que o prefeito realmente assumiu o seu trabalho como prefeito, e é uma situação que não era para estar assim. Hoje mesmo nós noticiamos as transformações no ensino estadual, né, para a educação de tempo integral, com formação profissionalizante. Como é que a senhora enxerga essa nova forma educacional aqui em Parnaíba? Será que ela pode mesmo transformar a realidade local? Olha, o ensino integral, eu vejo como professora, né, com experiência de sala de aula, eu vejo sim de forma positiva, né? Eu acho que alunos, né, de séries de ensino, aliás, do ensino fundamental, de séries iniciais e finais, ainda tem um perfil de precisar de muito acompanhamento. Acho que é importante sim, também do ensino médio. As atividades que são desenvolvidas no segundo turno são diferenciadas, mas são sistematizadas, são pensadas, planejadas, e isso faz diferença no ensino. E por isso que tem crescido, não é? Eu acho que é também uma segurança para os pais saber que seus filhos estão bem guardados na escola, com profissionais, com pessoas de confiança atendendo e ensinando. Então eu vejo isso de uma forma bastante positiva.
mas também escuto reclamações que é das condições de trabalho, porque ao ampliar esse turno, esse aluno vai comer na escola, esse aluno vai banhar na escola, e tem várias atividades na escola, como esportivas, artísticas e, claro, também as disciplinares. Mas eu vejo que é preciso dar ao mesmo tempo a mesma condição para que esse segundo turno funcione, porque precisa melhorar as condições de trabalho das pessoas que fazem a merenda, não é? Não é mais a mesma escola que é um turno, você atende todo mundo ao mesmo tempo, então precisa de melhores condições nesse sentido. Fátima, há iniciativas voltadas à inclusão de crianças com deficiências nas escolas municipais de Parnaíba? Olha, o que eu tenho visto e que tem acontecido ano passado é colocar estagiário para ser o acompanhante terapêutico, né? Inclusive, houve uma reclamação na gestão passada que esses estagiários ganhavam apenas R$300 e estava difícil conseguir esse estagiário. De fato, R$300 para um estagiário não é o ideal. Então, houve uma melhora, tanto que a informação que eu tenho é somente ganha R$600 o estagiário que trabalha na educação, mas nas outras secretarias ganhou apenas R$300. Então, isso precisa mudar, porque o estagiário é uma pessoa que está em formação, que precisa entrar no mercado de trabalho, precisa da experiência, e é uma forma econômica de ter uma pessoa trabalhando e ajudando no ensino e nas outras áreas também. Então, eu vejo que isso aí é uma coisa que precisa melhorar. Ter os profissionais para atender as pessoas com deficiência. Nós temos um número muito grande hoje de alunos autistas, isso é sabido por todos, é comentado pelos pais, pelos grupos, pelas associações de autistas também, e que inclusive vão à Câmara reivindicar. Então, esses alunos, eles precisam ter laudo. Tem aluno que o professor tem desconfiança, mas não é o professor que dá o laudo, e não tem no município as reais condições desses alunos terem esse laudo, e ele é necessário porque esse aluno tem direitos. Mas ele consegue isso pela prefeitura? Porque é isso que faz falta. Geralmente é um médico particular, um valor muito alto. Isso. As pessoas não têm como pagar. Sim. E às vezes não tem nem esclarecimento do assunto. Sim, né? Mas veja bem, são alunos do município. O que é que um prefeito deve fazer? Ele deve criar uma política para o atendimento dessas crianças, né? São duas informações diferentes. Uma associação me disse que tinha uma média, o ano passado, de quase 200 alunos que precisavam de laudo. Outra me disse que eram já quase 400 alunos, então é um número grande. Então, esse aluno sem laudo, sem receber os seus benefícios, sem receber as suas terapias, como é que o professor realmente pode ensinar esse aluno? E ainda faltando o acompanhante terapêutico, porque na gestão anterior, nem todo aluno PCD tinha o seu acompanhante, nem todo aluno. E às vezes nem por sala, o que ainda era pior. Então, assim, tem essa deficiência. É uma realidade, tem um aluno autista com deficiência na sala e ele precisa do seu acompanhante e isso é importante. Aqui todos que passaram por essa cadeira, eu fiz a mesma pergunta e vou fazer para a senhora também. Como a senhora avalia a repercussão dessa separação entre o prefeito Francisco Emanuel e a deputada Gracinha Monsanto? Bom, eu vejo da seguinte forma, eu penso que alguém que foi eleito para uma função, tem que assumir sua função, não é? E isso as pessoas comentavam que era vergonhoso, uma pessoa que na verdade tinha sido eleita para assumir um trabalho, deixava que outro assumisse. Bom, aí fica, na minha opinião, uma coisa que eu quero dizer. Qual foi o acordo de duas pessoas quando foi para essa eleição? Com essa possibilidade de ganhar a eleição? De quem aceitou ser o candidato e de quem propôs, que influenciava a prefeitura. Nós não sabemos, na realidade, qual foi o acordo entre essas duas pessoas. Então, fica difícil a gente dar uma real opinião, porque o atual prefeito já sabia como era a gestão, já sabia quem era a aliada dele, porque trabalhou 8 anos com essa pessoa. Então, eu não sei o que acordaram. Chegou um momento que ele viu que não tinha condição de assumir uma responsabilidade por o qual ele não estava decidindo. Isso é lógico. Mas eu não imagino também que essa pessoa fosse uma pessoa tão ingênua que não soubesse o que poderia acontecer, né? Então fica difícil opinar, porque a realidade é essa. O que esses dois conversaram? O que esses dois acordaram? O que foi realmente o motivo do rompimento? Porque eu não acredito que ela tenha o enganado, né?
E não acredito que ele não seja uma pessoa inteligente o suficiente para não entender a mensagem. Mas o fato é que está aí. Está correto assumir a função que é sua. Agora, está com mais de mês, ninguém mais pode culpar a pessoa que estava gerindo a prefeitura, não de direito, mas de fato, das atuais decisões, que na verdade não estão acontecendo. Um exemplo disso, nós temos os profissionais da área da saúde que estão reivindicando a sua recomposição salarial, com o apoio do sindicato Sindicerme, e fizeram toda uma movimentação, foram à Câmara Municipal, inclusive eu fui autora de uma das tribunas livres solicitada por um odontólogo, e foi muito importante a participação dessas pessoas, porque eu penso que uma pessoa que há bastante tempo, o que tem reivindicação salarial de mais de 10 anos que não é atualizada. Imagine isso. Qual é o profissional que pode trabalhar com a mesma satisfação se as condições não são devidas, não é? Isso é uma coisa a honra do trabalhador é o seu salário, a maior honra. Como é que ele pode honrar seus compromissos devidamente? Como é que ele pode crescer? Como é que ele pode pagar um curso para melhorar a sua formação? Então, assim, isso é uma coisa séria. Houve toda uma movimentação desses profissionais, desde a Câmara, fizeram uma paralisação de um dia, e com essa paralisação foi conseguido uma audiência que eles já tinham requerido e não conseguiam. Eu mesma, como vereadora, fiz um requerimento que foi aprovado por todos os colegas, para ter uma reunião com o prefeito e as categorias de trabalho da saúde para tratar dessa pauta. Eu não fui respondida e nunca foi marcada a agenda. E teve a paralisação, fomos para a prefeitura e lá foi conseguido, por todo esse trabalho de todos nós, uma audiência com o prefeito. E essa audiência foi pedido 15 dias para pensar sobre toda a situação que foi colocada. E passados 15 dias não houve resposta. O sindicato tomou providência de se comunicar novamente com a prefeitura e pediram mais 15 dias. Veja só, então vai levar um mês para que essas pessoas tenham uma resposta. A gente não sabe exatamente ainda qual vai ser essa resposta. Então, inclusive no dia da audiência, né, com o pessoal que o prefeito marcou, eu fui impedida de entrar, justificando, alegando questões políticas. Acontece que eu sou política na Câmara e fora dela, por enquanto. Então, mas eu estava tratando de um assunto público. Então, não era para ter impedido a minha entrada. Mas como eu, conhecendo o perfil das pessoas que hoje estão na prefeitura, prevendo essa situação, eu conversei com os profissionais e disse que eu não iria impedir nada disso. Tanto que os profissionais se recusaram, disse que não entrariam se eu não entrasse. E eu disse não. O mais importante é a agenda com vocês. Então, eu não vou impedir isso. Vocês chegaram até aqui com muito sacrifício, fazendo movimentação fora da casa de vocês, coletivamente, e a gente não pode atrapalhar o processo. E eles entraram e conseguiram esse prazo. Então, assim, meu trabalho é até aí. Então, eu me sinto contemplada porque o que eu mais queria aconteceu, que é o primeiro passo, que é a conversa. Porque nada como o próprio profissional falar dos seus problemas, falar das suas dificuldades, inclusive, pessoal, material de trabalho. Os odontólogos estão numa situação muito difícil para trabalhar. São muitas reclamações importantes que precisam ser levadas em consideração. Para mim, a pauta da educação e a da saúde são prioridades, sempre foram no meu mandato. Fátima, nós agradecemos a sua presença aqui, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Vou deixar esses últimos minutinhos para você deixar suas considerações finais, a sua palavra final para o público. A minha palavra tenho as minhas pautas a propor, como a pauta da causa animal, que eu sonho muito que tenhamos aqui uma clínica para atender as pessoas que não têm renda suficiente, que tenhamos um abrigo para os animais de rua, que são causadores também de acidente, mas também tem a empatia que todos nós temos hoje pelos animais, que cresceu muito, que é essa consciência que nós temos hoje da vida dos animais, né? São seres sencientes que nós precisamos cuidar, são seres desprotegidos. E para mim essa pauta ela é muito importante e eu vou trabalhar nela. É uma pena que o vereador só possa propor, fiscalizar, né? E claro, trabalhar junto à população. Mas quem pode executar, quem pode dar a ordem para tudo isso é um executivo. No caso aqui de Parnaíba, o prefeito. Mas eu vou fazer meu trabalho, né? A outra pauta é com relação à mulher que sofre violência, que ainda é uma coisa que no nosso país
se destaca muito, é uma pena, mas precisamos também tratar dessa questão. E já fiz um planejamento com a minha equipe de trabalho, eu não trabalho sozinha, então eu sento realmente com a equipe, a gente planeja as pautas, opiniões, avalia, e a gente vai construindo isso aí. Então, assim, quero chamar a atenção para essa pauta a questão dos animais, que ela tem uma urgência de ser tratada. E é uma pena, eu posso estar enganada, eu vou ouvir mais uma vez. Eu não fui para o primeiro dia legislativo na Câmara, mas a fala do prefeito, em todo o seu discurso, em nenhum momento ele falou dos animais. Mas eu vou cobrar, porque ela é importante, ela faz parte da saúde pública e a gente tem que exigir que tenha realizações que sejam necessárias. São muitas áreas que precisam de ação. Isso. Obrigada, Fátima. Por nada.